Neste domingo, dia 29 de março de 2026, eu vou concluir a leitura do livro do Êxodo, os capítulos 39 e 40, e iniciar a leitura do livro dos Números, os capítulos 1 e 2. As vestes litúrgicas. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário, e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efúde de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que os uniam, aos quais era preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efúde para prendê-lo formava uma só peça com ele e era do mesmo tecido: ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix, engastadas em filigramas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efúde essas pedras para serem o memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte como o efúde, de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em dois. Seu comprimento era 1 palmo de sua largura. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, um opala, uma ágata e um ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro, e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, eram um número de 12. E em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e presas as 2 pontas dos 2 cordões, aos 2 engastes, pondo-as para o lado da frente nas 2 alças do efúde. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efúde, e enfim 2 outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efúde, no lugar da junção, no cinto do efúde. Prenderam-se as argolas às do efúde por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efúde, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efúde, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi ordenada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se companhinhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma companhia, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho tecidas para Arão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho à guisa do ornato, os calções de linho fino retorcidos, o cinto de linho retorcido, bordado de púrpura violeta, púrpura, escarlate e carmesim, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, na qual foi gravado como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo, da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Aprovação dos trabalhos. Apresentaram o tabernáculo a Moisés,
a tenda e todo o seu mobiliário, seus cochetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas, e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo, para a tenda de reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Araão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Consagração do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e a ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança, e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo da unção e ungirás com ele o tabernáculo, com tudo o que ele contém. Tu o consagrarás com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Em virtude de tua consagração, o altar se tornará um local santíssimo. Ungirás a bacia com seu pedestal e a consagrarás. Farás em seguida Araão e seus filhos aproximarem-se da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás Araão e os ornamentos sagrados. Tu o ungirás e o consagrarás a ele, será sacerdote a meu serviço. Farás seus filhos aproximarem-se, e depois de o terem revestido de túnicas, tu os ungirás, como fizestes com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado, e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou-o na arca. Meteu os varais na arca e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo. E tendo pendurado o véu da separação, cobriu com ela a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda de reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina. E dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião diante da mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele os holocaustos e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela a água para as abluções. Moisés, Araão e os seus filhos levaram aí as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na porta do átrio. Assim Moisés deu por concluída a obra. A glória do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
e era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem parava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia. E durante a noite havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura do livro dos Números. Preparativos para a partida. Recenseamento dos israelitas. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento segundo seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe de cada casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que deverão acompanhar: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai; de Judá, Naasson, filho de Abinadab; de Issacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidiã, filho de Gedeão; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Asser, Fegeel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos para a assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares de Israel. Depois de se terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram um recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, sob o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 45.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes na idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Issacar, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 54.400 na tribo de Issacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés.
Dos filhos de Benjamim, seus descendentes segundo as suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes na idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Dos filhos de Aser, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 41.500 na tribo de Aser. Dos filhos de Neftali, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço de armas, foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Araão, com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias, da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram o total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levarão, quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Os acampamentos das tribos. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. A oriente, Judá assentará suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab, e a divisão de seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Issacar. O príncipe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar, e a sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubienitas é Elisur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Surizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade, o príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um no seu lugar segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com as suas divisões. O príncipe dos Efraimitas é Elisama,
filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim. O príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos danitas é Aiezer, filho de Amissadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Aser. O príncipe dos filhos de Aser é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali. O príncipe dos Neftalitas é Aira, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo a sua família e conforme a casa patriarcal. Palavra do Senhor, graças a Deus.